Hoje nós chegamos àquela parte da nossa missão que diz visando a transformação da cidade. A missão da CB Moema, até a segunda ordem, é manifestar Jesus em Moema e arredores, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. Pelo Evangelho nós cobrimos o mês de agosto, nós tratamos do Evangelho, mas nós vamos voltar a esse tema no domingo que vem com o Fernando, fechando essa pequena série de setembro. Mas eu queria começar lendo Lucas capítulo 19, um momento inusitado na vida, no ministério de Jesus. Ele está chegando ao fim do seu período aqui na Terra, está prestes a ser julgado e crucificado. Então essa é a última viagem que ele está fazendo para Jerusalém. Ele preparou já os discípulos dele para essa viagem para Jerusalém. Ele já avisou, já tem avisado várias vezes que essa viagem vai ser diferente, que não vai ser como antes, que haverá sofrimento, que haverá... ele vai passar por uma experiência muito dura e eles também. E essa viagem a Jerusalém não começa do jeito que ele anuncia que ia ser. E eu posso imaginar o nó que isso fazia na cabeça dos discípulos, porque Jesus falava certas coisas que eles não entendiam, eles iam entender depois, né? Mas ele chega a Jerusalém, e antes de chegar, enquanto ele se aproxima da cidade, capítulo 19, a partir do versículo 28, ele foi adiante deles. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, Betânia era uma vila próxima a Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, e lá de cima você já enxerga a cidade, depois do vale, para quem já esteve lá ou já viu fotos ou imagens da região. Ele envia então 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no, tragam-no aqui, e se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Uma linguagem assim cifrada, né? Vocês vão lá, vai ter um jumentinho, aí a pessoa vem e tal, você pede e tal. É assim, misterioso. Jesus estava assim, sóbrio, né? E meio com uma expressão séria, e eles aguardavam dias muito complicados. Era isso que ele tinha anunciado. Mas, pulando aqui toda essa parte que nós vamos ler, que começamos a ler, o jumentinho foi encontrado, a pessoa, dono do jumento, por que vocês estão desamarrando? Ele dá a resposta, os 2 dão a resposta, e o homem permite que o jumentinho seja levado até Jesus, e, em final, Jesus vem montado no jumentinho. Na medida em que ele está chegando, versículo 35, lançaram mantos sobre o jumentinho, Jesus montou. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia, versículo 36 agora, os seus mantos pelo caminho. E quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Então ali é o clímax do ministério de Jesus, né? Era a última viagem que ele fazia a Jerusalém, 3 anos de ministério, andando com os discípulos e pregando por toda parte, várias viagens que ele fez a Jerusalém, atravessando Samaria e visitando muitos povoados, toda aquela região. Esse é o clímax, está ali aquela multidão em Jerusalém, e reconhecendo quem está chegando, e isso significa que havia uma expectativa messiânica, e os discípulos de Jesus ainda criam e aguardavam aquele momento em que Jesus ia assumir o reino, né? E conforme as promessas dos profetas do Antigo Testamento, ia virar a mesa. Ia sacudir o jugo do Império Romano. Havia judeus devotos, né? Israelitas devotos, que criam nas profecias e que aguardavam esse dia, mas muitos estavam lá porque Jesus era um superstar. Ele era famoso. Ele tinha feito muita coisa, muitos milagres, enfim. E toda essa memória que estava no povo, né, recente de tudo que Jesus fez e do que ele representava,
quer para o religioso, ou quer só para aquele que se aproveitava das benesses que Jesus dava, cura, comida, etc. e tal, ou espetáculo, no caso dos milagres, que para muitos eram simplesmente uma oportunidade de ver coisas extraordinárias acontecendo, sem nenhum impacto de fato e transformando a vida deles. Mas ele chega então, e essa multidão misturada, né, de pessoas, de discípulos, começa a louvar a Deus em alta voz, exclamando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Porque bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Rei? Rei só tem um, é um descendente de Davi, né, prometido pelos profetas, que vem sentar para sempre no trono de Davi, o Messias. Repreende, Senhor. Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. Aliás, essa foi a acusação contra Jesus, e que ele foi julgado, que ele se dizia Deus, que ele blasfemava. Jesus responde: eu lhes digo, respondeu ele, e se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus disse: eu não posso fazer calar essa multidão, porque o que está acontecendo aqui é algo tão extraordinário, realmente é um clímax, e eu de fato sou o rei. Se eles se calarem, nós vamos ouvir isso das próprias pedras, porque quem está chegando aqui é o Rei dos Reis. Quando Jesus se aproxima e vê a cidade, versículo 41, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Você é a cidade de Jerusalém. E a rodearão e a cercarão de todos os lados. E também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. No momento climático do ministério, da vida terrena de Jesus, no dia em que ele chega à cidade, depois de praticamente 3 anos de ministério bem-sucedido, quando ele estava no auge da popularidade, uma multidão de pessoas, reconhecendo isso, recebem alegremente, clamando e declarando que ele é rei, que ele é o Messias. Nesse dia, Jesus entra na cidade e chora, porque ele reconhece que toda aquela festa, todo aquele barulho, toda aquela receptividade, na realidade não representa a realidade daquela sociedade, daquele tempo, daquela época, daquele povo. Era um povo que, como no passado, louvava com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Era um povo que 1 semana mais tarde estaria gritando, pedindo a Pilatos que soltasse Barrabás e crucificasse este mesmo que declararam ser o rei que chegava na cidade. E Jesus chorou. Chorou dizendo: vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhes concedeu. A cidade é assim. A cidade é estratégica. A cidade é um polo de poder, de força, de riqueza, de oportunidades, de movimento, de relacionamentos. Ela agrupa e intensifica a vida humana de uma maneira exponencial. Nós sabemos disso porque nós moramos numa grande cidade mundial. Cidades são, como o Fernando no domingo passado terminou dizendo, alvo do amor de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, as Escrituras terminam indicando que tudo vai terminar numa cidade, na cidade ideal, na cidade celestial, numa cidade que Deus está construindo. Mas nós vivemos aqui agora numa cidade que tem tudo menos as características do céu.
ou não? Hoje, uma das grandes discussões que estamos tendo, né, mesmo na área da teologia, da missiologia, é até que ponto a cultura e o evangelho interagem. Até que ponto os hábitos, costumes, como a gente é, né, as normas sociais, a maneira como a gente se relaciona, as regras faladas e as não faladas, como é que a nossa maneira de ser, e vamos pensar como brasileiros, ou como paulistanos, e vários de nós, quantos aqui não são paulistanos, mas escolheram São Paulo, porque estão aqui trabalhando, os pais vieram, quantos? Não são paulistanos. Eu acho que tem aqui pelo menos um terço, né, pelas mãos levantadas. Essa é a característica da cidade. Ela atrai. Nós somos migrantes, alguns do Nordeste, outros do Sul, alguns do Centro-Oeste, como a minha esposa. Eu vim da praia, sou carioca, mas nós chegamos aqui, na cidade. A cidade é um fenômeno fantástico. E Deus, sabendo da importância estratégica da cidade, e como ela inicia ou não determinados processos, como ela mata determinados processos ou difunde determinados processos. É por isso que Jesus ia de cidade em cidade. Naquela época, as cidades, eu vou falar um pouquinho sobre isso, não eram como a gente imagina as cidades hoje, num certo sentido, em outro sentido eram, mas, e também os discípulos de Jesus, e a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, especialmente no livro de Atos, no Novo Testamento, como a cidade foi estratégica para a expansão da mensagem, da vida de Jesus, do Evangelho, né, do Shalom de Deus, né, para o mundo e para as pessoas. O que me chama a atenção também é que essa ideia não é nova. Por exemplo, Jeremias 29:7, quando Jeremias profetizou a queda da cidade, né, o povo sendo levado para o exílio, olha o que ele deu, que mensagem que ele trouxe da parte de Deus para esse povo. Esse é o último versículo, mas eu vou voltar para o versículo 5. Ele diz assim, diz o Senhor, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos. Aonde? Nas cidades da Babilônia. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhas e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. E aí? Busquem a prosperidade da cidade e orem para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso não é novo. Até no exílio, que na realidade o objetivo de Deus ao escolher Abraão e fazer dele uma grande nação é que Israel fosse luz para os outros povos e as outras nações. E agora, na condição de exilados, na condição de deportados, isso continuava para ser luz. E como é que você é luz na cidade? Você vai lá, e essa foi a metáfora que foi citada pelo Fernando, ser sal, ser luz. Hoje, a Bíblia se refere à igreja de Jesus nessa época como uma comunidade de peregrinos. De pessoas que ainda, e nós vimos isso no mês passado, aquela sensação de estranheza. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos, mas não somos. Há uma certa estranheza, há uma certa não familiaridade. Parece que o lar não é aqui. Mas é aqui. Então a gente vive nessas duas dimensões. E era exatamente a situação dos deportados. O país deles, a terra prometida, ficou lá longe. Mas aonde eles estavam, eles deviam chamar do seu lar. Aquela cidade deveria ser a cidade que eles iam abraçar e viver nelas, construir casas, plantar, colher, casar, ter filhos. Orar pela cidade, para que a cidade prosperasse, porque assim eles também seriam abençoados. Então, de alguma forma, a vida do povo de Deus,
no mundo, na terra e na cidade, ela está entrelaçada de uma maneira que às vezes a gente não percebe a dimensão e a profundidade disso. Porque se você é como eu fui criado pensando, a minha cabeça, eu fui treinado para pensar no céu. E eu dou graças a Deus por isso, né? Dou graças a Deus porque eu sei em quem tenho crido e sei também que é poderoso para guardar o depósito da minha confiança que eu depositei nele até aquele dia. Vimos isso no domingo passado. Há algo lá no futuro. Mas, quando nós somos treinados a pensar somente no céu, há um perigo grande que nós corremos de imaginar que aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu. Vocês já ouviram aquela musiquinha? Já cantaram. Eu cantei num quarteto essa música. Quarteto masculino. Já cantei em quarteto masculino. Né? Eu não devia nem ter falado isso. Né? Mas há uma razão que Deus não nos arrebata na nossa conversão. É que Ele está nos espalhando essa diáspora do povo de Deus em todas as nações da terra, em todas as cidades mundiais hoje, há homens e mulheres, famílias que amam a Jesus. E que estão lá para abençoar, para orar pela cidade, para ser luz, para ser sal. Agora, olhando do ponto de vista humano, vamos voltar um pouquinho à história. As cidades, na realidade, elas representam o homem em busca de realização. Né? Desde Caim, que foi lá construir uma cidade, a própria torre de Sodoma e Gomorra, né, que foram destruídas porque elas concentraram pecado num ponto que Deus falou, chega. A Torre de Babel, que era uma tentativa de pessoas construírem algo para se fazerem famosos. As cidades do Egito do passado, e muitas outras, mas mostrando que toda vez que o ser humano quer se tornar famoso, ou deixar uma memória, um legado, ele constrói algo, junta gente, faz ali um monumento, e um monte de gente mora ali, e aquilo se torna... E às vezes a cidade ganha até o nome dele. Agora, Jesus foi grandemente tentado no início do ministério dele. Quando Satanás chegou e ofereceu para ele uma alternativa, se a gente olhar do ponto de vista da cidade, é bem interessante. Por quê? Porque Jesus, o que Satanás oferece para ele foca no templo. Né? Se você me adorar, quer dizer, o conceito de adoração da época era um lugar, era um prédio onde as pessoas iam. Né? Se você for lá no templo e se você se atirar lá de cima, os anjos vão pegar você e todo mundo vai ver quem você é. Então vamos lá no templo, porque lá é o lugar para você se manifestar. É lá. Né? Vamos voltar para o local, para o edifício, para o prédio. E faça uma manifestação sobrenatural ali. Eu te dou os reinos, a glória dos reinos deste mundo, todas as nações, todos os reinos. Satanás falou, eu te entrego tudo, eu paro de brigar. É tudo seu. Mas vamos fazer o seguinte, aborta esse negócio de cruz, né? De dar a vida, de morrer, não precisa ir nessa direção. Vamos fazer um jogo político aqui, vamos fazer um acordo. Aí a gente vai lá diante do trono de Deus, eu e você, e fala, nós temos aqui uma coalizão, um acordo. E não é mais importante o que eu creio que você crê. Não é uma questão mais de verdade e mentira. É de conveniência. Todo mundo sai ganhando. Win-win. Ganha-ganha. Você ganha, você não precisa ir para a cruz. Eu ganho, porque eu também não vou ser destruído. Eu passo a ser a quarta pessoa da Trindade. Alguma coisa desse tipo. Essa foi a grande tentação. E isso se dá num contexto de cidade. Porque a cidade, ela dá essa possibilidade de poder, de fama, de popularidade, de deixar um legado. Antioquia foi uma cidade incrível. Ela aparece no primeiro século, já na Bíblia também ela aparece. Mas assim, a gente não tem ideia
do que era Antioquia. Deixe-me ler para vocês um pouquinho uma descrição da cidade de Antioquia. E aqui é uma descrição do que aconteceu, e isso aqui é um exemplo de como eram as cidades do Império Greco-Romano, daquela época. Durante cerca de 600 anos de reinado intermitente romano, Antioquia foi tomada por forças inimigas 11 vezes. Foi invadida e saqueada em 5 dessas ocasiões. A cidade também foi cercada, sitiada, mas não caiu 2 outras vezes. Além disso, Antioquia queimou por completo ou em parte 4 vezes. 3 vezes por acidente e 1 vez quando os persas cuidadosamente queimaram a cidade até chegar no chão, depois de terem limpado, tirado tudo de valor e levado a população que sobreviveu para o cativeiro. Por causa dos templos que a gente vê nas nossas visitas ou nas imagens que a gente tem das ruínas lá, dessas regiões todas, a gente, que são pedras, né, grandes pedaços e blocos de pedra, a gente se esquece que as cidades da época, elas eram construídas numa estrutura de madeira recoberta de argamassa. Eram altamente inflamáveis. E casas construídas umas ao lado, grudadas nas outras. Incêndios severos eram frequentes. E como não havia equipamento nem bomba, né, para jogar água de algum reservatório movido a bomba, na maioria das vezes esses incêndios eram devastadores. Quase a cidade toda era destruída quando esses incêndios aconteciam. Além disso tudo que eu já mencionei, a cidade passou por 4, vamos dizer assim, períodos de conflito étnico interno. 6 períodos em que a cidade foi destruída por grupos diferentes que brigavam entre si. E quando a gente fala de conflitos sociais ou étnicos, a gente está falando aqui de muita gente morrer. Não é num bairro da cidade, 10, 20, 30, não. É centenas, centenas e centenas. Outra coisa é que Antioquia provavelmente sofreu muitos terremotos, centenas de terremotos, porque ela estava localizada numa falha geológica. Isso durante esses 6 séculos. Mas 8 desses terremotos foram tão sérios que quase tudo foi destruído e um número enorme de pessoas morreu. Estou falando da cidade de Antioquia. 2 outros terremotos que são citados na história não foram tão sérios. Pelo menos 3 epidemias graves atingiram a cidade. E a taxa de mortalidade provavelmente foi na ordem de 25% em cada uma dessas epidemias na cidade. Finalmente, houve, pelo menos nesses 600 anos, registro de 6 grandes fomes, ou secas, ou escassez de alimento. Se a gente for fazer uma conta, isso significa que aconteceram, no período de 15 em 15 anos, nesses 600 anos, houve, e se a gente fizer a conta, cerca de 41 episódios de catástrofes naturais e sociais. De 15 em 15 anos, um episódio, uma catástrofe social ou natural, na cidade de Antioquia. Que hoje a gente lê nas Escrituras e vê como o celeiro de missões, o lugar de onde o Evangelho, as viagens do apóstolo Paulo, para alcançar a província da Ásia Menor e outras regiões do Império Romano, e a sua equipe missionária. Mas o que eu estou falando sobre Antioquia é um exemplo de como eram as cidades da época. Elas eram pequenas, eram muito menores do que as que nós temos hoje. Porém, a densidade populacional das cidades do Império Greco-Romano eram comparáveis ao que a gente encontra numa favela, por exemplo, do Rio de Janeiro, no Morro. Aquele tipo de densidade que você encontra numa favela, numa cidade industrializada, era a densidade populacional das cidades daquela época. Ou seja, os problemas eram imensos, de toda a sorte, de saúde pública, de doença. Eu pesquisei um pouco sobre isso,
E quando acontecia uma dessas epidemias, ou pragas, o que acontecia? As pessoas, as famílias, eles não tinham remédio, a medicina não era desenvolvida como hoje, não havia penicilina, não havia antibiótico. O que os parentes faziam? Atiravam os corpos na rua. Então era muito comum, nas pragas, você ter montes e montes de corpos amontoados na cidade. Agora imagina isso acontecendo na sua, vamos dizer, na sua vida, durante a sua vida, você ter a experiência de ter uma praga ou um incêndio. Não havia ninguém que não tinha passado por uma catástrofe de algum tipo. Bom, esse foi o ambiente em que o Evangelho chega na pessoa de Jesus e os discípulos, os primeiros cristãos. Esse era um ambiente em que eles viviam, né? E a gente vê que interessante, porque Antioquia, que foi uma cidade não na Palestina, dos judeus ou dos israelitas, ela foi uma cidade fora. E a igreja de Antioquia foi diferente nesse sentido. Ela era uma igreja cheia de raças, costumes diferentes, era uma cidade, ao contrário da religião monolítica de Israel, havia um misto de deuses e templos, e o paganismo se manifestava dessa forma também, e imoralidade. Mas é nessa cidade que, de um século para outro, por causa do Evangelho, ela se torna uma cidade que fica com 1/3 de cidadãos ou habitantes cristãos, e ela passa a ser um celeiro, um ponto, um polo importante, estratégico na multiplicação do Evangelho, na difusão do Evangelho. As cidades contêm muitos desafios. Hoje, se a gente pensa a cidade, a gente pensa em desgraça, graves injustiças sociais, recursos que privilegiam minorias. A questão da violência que parece que não é resolvida de forma alguma. A gente precisa se isolar para sobreviver, né? Os nossos carros são blindados, não os nossos, mas estou falando no sentido, né? Se a gente pudesse, a gente blindava. Os nossos carros têm chave, a gente, na distância, você pode apertar um botãozinho que não faz pipi. Você sabia que no seu controle você pode apertar um botão que não faz barulho? Porque se fizer barulho, pode ter alguém escondido e vai ver que você está chegando no seu carro. Então aperta o botãozinho, aí você aperta o outro e vai abrir a porta sem barulho. Você sabia? Eu descobri isso. Até isso tem lá. Por quê? Porque eu estou correndo risco o tempo todo, né? E eu me isolo, tranco, lá no meu prédio tem uma guarita. Quando a gente foi contratar um seguro para o prédio, eles falaram, não, mas você tem que colocar aqui uma guarita. A gente não tinha só um portãozinho. Aí tivemos que gastar dinheiro, agora tem uma guarita. E ninguém sabe quem está lá dentro, nem eu só escuto a voz, eu já sei, é o Djalma, é o Edmário, eu sei pela voz, mas porque tem um vidro escuro, é impossível ver se tem alguém ou não tem lá dentro. E é importante, porque quem pensa em entrar precisa ficar na dúvida. Será que tem alguém lá dentro? Será que ele está no banheiro que está lá atrás da guarita? Ou será que ele está comendo, esquentando lá no fogãozinho? Porque tem tudo lá dentro, ele não pode sair de lá. É um cofre forte, que o guarda fica lá dentro. Essa é a cidade em que a gente vive. E um império do lucro e prazer. Mas a cidade também é um lugar da graça comum. Há uma preocupação hoje nos nossos dias, a gente percebe, com aquilo que é social. A gente sabe que o problema é mais sério do que simplesmente econômico. A questão financeira pega, mas ela está atrelada à questão social, de educação, saúde pública, uma série de coisas, está tudo interligado, é muito complexo. E há uma consciência disso, de todos nós. Nossos filhos estão crescendo. Eu fui aprender coisas sobre o Brasil, sobre desmatamento, em programas de 1 hora da rede de TV pública da Europa. Que eu fiquei vendo que a coisa era séria. Isso quando eu tinha 39 anos. Eu era um alienado. Eu vivia aqui alienado. Eu precisei sair do... Agora é diferente. Seus filhos na escola já estão ouvindo essas coisas. Eles estão ganhando essa consciência. Nós estamos vivendo num outro momento. Isso se fala, é uma preocupação. E é muito usada nessa época eleitoral. Cuidado. Potencialidade humana é multiplicada. As desgraças são inibidas por essa graça comum.
Há gente, há solidariedade, há pessoas estendendo a mão, ajudando-se mutuamente. Essa é o que a gente chama de graça comum. É a manifestação da graça de Deus na cidade. Essa aglutinação pode também gerar progresso, descobertas e muita coisa interessante acontecendo na cidade. E a gente precisa entender que a cidade, o número de cidades por tamanho delas está crescendo, as megacidades estão crescendo. No ano de 2025, a projeção é que a gente vai ter 650 dessas megacidades. Agora, o percentual de cristãos urbanos também cresceu. Houve um período em que o evangelho penetrou muito a zona rural, o interior, né? E cresceu muito no interior. Mas a partir do ano 2000, dessa década em diante, com o crescimento da cidade e com a vinda de pessoas para a cidade, oportunidades que a cidade dá, isso também tem um impacto no evangelho, no crescimento do evangelho. E a partir do ano 2000, isso começou a crescer na direção dos centros urbanos. Hoje eu não tenho dados de 2012, mas em 2009 calculava-se que 62% do contingente de cristãos estão em cidades. Os desafios urbanos são bem diferentes de quando eu nasci. Eu nasci em 50, mas hoje nós estamos em uma outra época, né? A cidade, na minha época, minha mãe nos levava pequenos na Praça Sans Penha, para quem conhece o Rio de Janeiro, era uma praça com flores, com árvores, com grama. E você podia brincar. Se você vai para o Rio hoje, ou conhece o Rio de Janeiro, você sabe o que é a Praça Sans Penha, né? Simplesmente um chão de concreto, de cimento, de asfalto, e carros vindo de todas as direções e ônibus para todas as direções. As cidades mudaram, né? E hoje você tem essa grande mobilidade. Hoje você não tem mais residência fixa. Você está aqui hoje, mas você já morou em outra cidade há 3, 4 anos, e sua empresa pode te mandar para algum lugar daqui a 1, 2, 3 anos. Essa é a realidade que nós vivemos. Não é a realidade mais da família grande, estável, que mora todo mundo perto, junto. Ela é pequena, ela é frágil, ela é a segunda, ela é a terceira família, em alguns casos a quarta família. Quantos pais ou mães criando os filhos sem um cônjuge, sem um companheiro ou uma companheira? Mudou. E, em vez de ter uma vizinhança conhecida, hoje nós vivemos numa realidade diferente, em que você vive muito perto, porque os condomínios, os apartamentos, fazem a cidade, aproxima as pessoas fisicamente, mas nós vivemos isolados, porque há uma fragmentação. Poucos amigos. Essa é a realidade. Nosso tempo está acabando e a gente vai terminar aí. Esquece o resto. Mas eu queria dizer uma coisa. A nossa cidade hoje, ou as cidades do Brasil e São Paulo, elas não são muito diferentes em vários desses aspectos que eu mencionei das cidades do primeiro século, as cidades do Império Greco-Romano. E, lendo a história da igreja, é tão incrível ver como o livro de Atos compreende um espaço de 3 décadas, 30 anos. Ele começa com a narrativa de Jesus subindo e os discípulos ali falando assim: e agora, José? E Jesus falou: eu vou mandar o Espírito, poder, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vimos isso domingo passado. Em 30 anos, que é o período descrito pela narrativa de Atos, Paulo está em prisão, termina o livro numa prisão domiciliar na cidade de Roma, na capital do Império. Acorrentado a 2 guardas pretorianos, da guarda pretoriana, que era constituída de jovens, fortes, bonitos, como o Fernando mencionou mais cedo, da família, da nobreza de Roma, que tinham que se revezar a cada número de horas, e que, porque Paulo estava lá numa prisão domiciliar, ele tinha direito de receber visitas, ele mesmo pagava pela sua casa, ele estava esperando, ele tinha que alugar,
Mas os guardas que estavam lá, que eram jovens da nobreza de Roma, tinham que ouvir e ver o relacionamento de Paulo com os visitantes, com os seus amigos, com as pessoas que ficavam hospedadas, ouvindo o Evangelho. Quando a gente lê a carta de Paulo à igreja de Filipos, ele menciona que o Evangelho tinha chegado na casa de César. Na casa de César. Havia gente, em 30 anos já, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, na família imperial. E é interessante porque, estudando um pouco a história, a gente percebe que o Evangelho emplacou em primeiro lugar entre as pessoas que na época poderiam ser chamadas de classe média, ou, usando a expressão daquela época, a pobreza rasa. A pobreza rasa e a pobreza profunda, como eles diziam. A pobreza profunda eram as pessoas realmente destituídas de tudo. Desses, talvez, haviam 5 a 10% da população. Mas a maioria da população era o que eles diziam, pessoas da pobreza rasa. Ou seja, hoje seria a classe média baixa, a classe média. Eram as pessoas que podiam ascender, mas também não havia muita estabilidade. Artesãos, pessoas que exerciam suas profissões, seus ofícios, e conseguiam acumular alguma riqueza dessa forma. Estes que eram pessoas de liderança na comunidade, na sociedade, prestadores de serviços, estes foram aqueles que se converteram primeiro. Mesmo na estratégia de Paulo de alcançar as sinagogas das cidades onde ele chegava, em primeiro lugar, buscando um ponto em comum, falando primeiro com aqueles parecidos com ele, né, com a sua própria herança, num primeiro momento, mas depois, quando ele era rejeitado, ele falava a todos. Mas essa estratégia é interessante, por que a gente começa a ver? Que é isso que acontece em São Paulo, nas cidades. Nós estamos aqui, e vocês são pessoas que pertencem a uma camada da sociedade de pessoas que lideram, que influenciam, que são donos, que são chefes, que têm equipe, que estão ascendendo socialmente, muitos de vocês, profissionalmente, e com uma área de influência profissional, econômica, e vai variar, o familiar cada vez maior. E foi assim no começo. Isso faz parte de uma estratégia, porque Deus trabalha e as coisas funcionam como elas são, não como a gente idealiza. Mas na medida em que o Evangelho penetra nessa camada da população e da sociedade, o Evangelho alcança a todos. E é interessante notar também que muitos desses líderes, né, das igrejas do primeiro século não eram necessariamente pessoas dessa elite baixa, não é a elite das elites. Não estamos falando aqui porque Paulo disse que Deus não escolheu as coisas poderosas, as fortes, não é por aí, mas as menos. Mas nas menos, Deus também estava usando as redes sociais da época e as influências, os relacionamentos, as redes comerciais, as ligações familiares a partir dessa camada mediana da sociedade. Estou dizendo tudo isso porque o que aconteceu lá é que foram os cristãos que começaram a agir de uma maneira diferente nas cidades. Essa situação de risco que o povo vivia, toda vez que acontecia uma catástrofe, eram os cristãos que colocavam a mão na massa. Há relatos, e eu tenho alguns deles aqui, de historiadores da época, dizendo que os cristãos, quando havia uma praga, eles iam ajudar as pessoas, cuidar dos feridos, e alguns deles morriam e o ferido salvava, o doente se salvava. E uma pessoa que não era cristã, descrevendo a cena, descreve de uma maneira elogiosa o comportamento dos discípulos, dos seguidores de Jesus nas cidades da época. De tal maneira que eles acabaram, e a gente vê isso já no quarto século, o cristianismo já está já permeou tanto a sociedade e as cidades, que ele chega finalmente a uma forma institucional. Que na realidade não foi a melhor coisa que podia ter acontecido para o cristianismo, mas isso é uma questão que a gente não vai discutir agora. Deixa eu terminar com isso.
O cristianismo revitalizou a vida dos habitantes das cidades greco-romanas, introduzindo novas formas, novas normas, novos tipos de relacionamento capazes de superar os problemas urbanos que eram tão urgentes e tão numerosos da época. As cidades romanas, greco-romanas, elas eram cidades de muita mobilidade, havia muito estrangeiro, muita gente que chegava, como a gente tem aqui em São Paulo. Em cidades repletas de desabrigados e empobrecidos, o cristianismo praticou a caridade e renovou a esperança. Em cidades apinhadas de migrantes e estrangeiros recém-chegados, o cristianismo ofereceu um apoio imediato para a formação de novas amizades. Em cidades cheias de órfãos e viúvas, e é impressionante, se você vê a história da igreja, listas, em Alexandria havia uma lista de 3.000 viúvos e órfãos que a igreja sustentava. São coisas que na arqueologia e na pesquisa histórica vão aparecendo. O envolvimento da igreja com os problemas da cidade. Em cidades cheias de órfãos e viúvas, o cristianismo introduziu um significado novo e expandido de família. Em cidades divididas por violentos conflitos étnicos, o cristianismo proporcionou uma nova base de solidariedade social. E em cidades abaladas por epidemias, incêndios e catástrofes naturais, o cristianismo forneceu serviços eficazes de enfermagem básica, primária, e o tratamento amoroso e sacrificial das pessoas afetadas. Quando eu leio essas coisas e estudo a história da igreja e vejo por que o cristianismo se espalhou como fogo nos primeiros séculos, eu começo a entender por quê. Que em 30 anos o evangelho chegou na casa de César. Mas eu me pergunto por que o evangelho não pode fazer a mesma coisa no nosso século, na nossa cidade. A resposta depende de muita coisa. Primeiro, depende de nós. A gente precisa desenvolver um sentido de missão para a cidade. Para a cidade. A gente precisa depender profundamente do Espírito Santo e orar para que Deus produza em nós um amor pela cidade. Como é comum a gente conversar reclamando de São Paulo. Tudo bem, é chato mesmo, tem umas coisas aqui que é duro de aguentar. Não é difícil você estar conversando com alguém e a pessoa falar, estou doido para mudar daqui. Eu entendo, nós entendemos. A gente sente isso às vezes. Então Deus teria que trabalhar no nosso coração para desenvolver dentro de nós um amor, algo que vai para além do nosso conforto. Algo tem que acontecer dentro de nós. Para que, na dependência do Espírito Santo, na base da oração, da intercessão, a gente vai mudando de atitude em relação à cidade e aos habitantes de São Paulo. Porque nós estamos aqui, nessa geração, não é por acaso. E se já aconteceu no passado, é o mesmo Deus, o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele quer nos usar. Quer usar você e quer me usar. Não apenas individualmente, mas hoje nós não tivemos tempo de tratar um pouco disso, que é tanta coisa, mas também como comunidade, coletivamente. Existe uma dimensão que nós precisamos aprender a usar como igreja, coletivamente. Nos articularmos para atacarmos certos problemas, para estendermos amor em determinadas situações, para nos mobilizarmos para minorar o sofrimento de determinados grupos em determinados momentos. Há muito que a gente pode fazer. Faz sentido? Ou não? Ou eu sou mais um John Lennon da vida?
imaginando. Não, espero que não. Espero que não. Senhor, trabalha no meu coração, no nosso coração, como comunidade, para que a gente tenha um dia ainda em vida a experiência, e uma experiência gostosa, alegre, emocionante, de ver que na nossa pequenez, na nossa simplicidade, no nosso pouco recurso e no nosso pequeno tamanho, nós podemos, nas suas mãos, ser instrumentos para transformar São Paulo. É isso que eu oro, Pai. Porque Jesus nos ensinou a orar no nome dEle, pedindo em nome dEle. Ele disse: o que vocês pedirem no meu nome, isso eu vou fazer. Para que a sua alegria seja completa. E aquilo que queima o teu coração, precisa queimar o nosso também. O amor que o Senhor tem por São Paulo precisa também invadir o nosso coração. Senhor, transforma cada um de nós. E faz de nós uma comunidade serva. Uma comunidade serva da cidade de São Paulo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.